Orientação da criança. Capítulo 42. O tempo para começar a disciplina. Filhos desobedientes, sinal dos últimos dias. Um dos sinais dos últimos dias é a desobediência dos filhos aos pais. E os pais reconhecem a sua responsabilidade? Muitos parecem perder de vista o vigilante cuidado que devem manter para com os filhos e lhes permitem condescender com as más paixões e desobedecer-lhes. Os filhos são a herança do Senhor, e a não ser que os pais lhes deem tal preparo que os habilite a conservar-se nos caminhos do Senhor, negligenciam solene dever. Não é a vontade nem o propósito de Deus que as crianças se tornem rudes, ásperas, descorteses, desobedientes, ingratas, profanas, obstinadas, orgulhosas, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Declaram as Escrituras que essa condição da sociedade será um sinal dos últimos dias. Pais condescendentes se desqualificam. No céu há perfeita ordem, perfeita paz e harmonia. Se os pais assim negligenciam trazer os filhos sob a devida autoridade aqui, como poderão esperar que estes possam ser considerados companheiros próprios para os santos anjos num mundo de paz e harmonia? Os que não têm tido nenhum respeito pela ordem e a disciplina nesta vida, não respeitarão a ordem observada no céu. Não poderão ser ali admitidos, pois todos quantos tiverem entrado no céu amarão a ordem e respeitarão a disciplina. O caráter formado nesta vida determinará o destino futuro. Quando Cristo vier, não mudará o caráter de ninguém. Os pais não devem negligenciar de sua parte nenhum dever para beneficiar seus filhos. Devem educá-los de tal maneira que venham a ser uma bênção para a sociedade aqui e possam colher a recompensa da vida eterna no futuro. Quando a disciplina deve começar. No momento em que a criança começa a escolher a sua própria vontade e caminho, nesse momento devem começar sua educação e disciplina. Pode isso ser chamado uma educação inconsciente. Então é que deve começar um trabalho consciente e poderoso. O maior peso dessa obra repousa necessariamente sobre a mãe. Ela tem o primeiro cuidado da criança e deve pôr o fundamento de uma educação que ajude a criança a desenvolver um caráter forte e equilibrado. Frequentemente os bebês mostram primeiro uma vontade muito determinada. Caso essa vontade não seja posta em sujeição a uma vontade mais sábia do que os desejos não educados da criança, Satanás assumirá o controle da mente e moldará a disposição em harmonia com a sua vontade. Negligenciar a obra de disciplinar e educar a ponto de ser fortalecida uma disposição perversa é causar às crianças um mal muito sério, pois estas crescem egoístas, exigentes e nada amáveis. Não podem apreciar sua própria companhia mais do que os outros, portanto sempre estarão cheias de descontentamento. A obra da mãe deve começar em idade precoce, não dando a Satanás a oportunidade de controlar a mente e a disposição dos seus pequeninos. Reprimir a primeira aparência do mal. Pais, deveis começar vossa primeira lição de disciplina quando vossos filhos são crianças de colo. Ensinai-lhes a submeter sua vontade à vossa. Isso se pode fazer mantendo a justiça e a firmeza. Os pais devem ter inteiro domínio sobre si mesmos e, com brandura, mas com firmeza, dobrar a vontade da criança até que ela nada espere senão ceder aos desejos deles. Os pais não começam a tempo. A primeira manifestação de temperamento não é submetida, e os filhos crescem obstinados, o que aumenta à medida que eles crescem e se arraiga à proporção que eles se fortalecem. Pequenos demais para punir? Eli não dirigiu a sua casa segundo as regras de Deus para o governo da família. Seguiu seu próprio juízo. O extremoso pai deixou de tomar em consideração as faltas e pecados de seus filhos em sua meninice, alegrando-se com o pensamento de que após algum tempo eles perderiam suas más tendências. Muitos hoje cometem erro semelhante.
Julgam que conhecem um meio melhor para educar seus filhos do que aquele que Deus deu em sua palavra. Alimentam neles más tendências, insistindo nessa desculpa. São muito novos para serem castigados. Esperemos que fiquem mais velhos e possamos entender-nos com eles. Assim, os maus hábitos são deixados a se fortalecerem até que se tornam uma segunda natureza. Os filhos crescem sem sujeição, com traços de caráter que são para eles uma maldição por toda a vida e que podem produzir-se em outros. Não há maior desgraça para os lares do que permitir que os jovens sigam o seu próprio caminho. Quando os pais tomam em consideração todo o desejo de seus filhos e com estes condescendem no que sabem não ser para o seu bem, os filhos logo perdem todo o respeito para com seus pais, toda a consideração pela autoridade de Deus e do homem e são levados cativos à vontade de Satanás. Pôr o ensino no lar acima de outras ocupações. Muitos apontam para os filhos dos pastores, professores e outros homens de alta reputação devido ao seu saber e piedade e insistem em que se esses homens, com suas vantagens superiores, falham no governo da família, os que estão em situação menos favorável não precisam esperar ter êxito. A questão a ser decidida é: têm esses homens dado a seus filhos aquilo a que têm direito? Um bom exemplo, fiel à instrução e à devida restrição? É pela negligência desses pontos essenciais que tantos pais dão à sociedade filhos de espírito desequilibrado, impaciente com as restrições e ignorantes quanto aos deveres da vida prática. Nisso, eles estão dando ao mundo um prejuízo que ultrapassa todo o bem realizado pelos seus labores. Esses filhos transmitem o seu próprio caráter perverso como herança à sua prole, e o seu mau exemplo e influência corrompem ao mesmo tempo a sociedade e causam estragos na igreja. Não posso imaginar que qualquer homem, por maior que seja sua habilidade e utilidade, esteja servindo melhor a Deus ou ao mundo, enquanto o seu tempo é dedicado a outras ocupações, com negligência de seus próprios filhos. Prometida a cooperação celestial. Deus abençoará uma disciplina justa e correta. Mas sem mim, diz Cristo, nada podereis fazer. Não podem as inteligências celestiais cooperar com os pais e mães que estão negligenciando educar os filhos, que estão permitindo Satanás manobrar aquela pequena peça do maquinismo infantil, aquela jovem mente como um instrumento pelo qual possa trabalhar para anular a operação do Espírito Santo.